Olá, como é bom ter você mais uma vez aí do outro lado para estudar a palavra de Deus comigo. E eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria podermos fazer mais um estudo da palavra de Deus. E hoje nós chegamos ao estudo de número 120, que tem como título Crescimento na Graça. É um estudo pequeno, composto apenas de 10 perguntas e respostas, mas é um estudo muito grande em importância, em sabedoria, principalmente para aqueles que querem crescer, na fé, na graça, no amor, na misericórdia, em todas as graças aí que vamos estudar através deste estudo de hoje. E é muito bom poder, mais uma vez, estudar com você este livro sagrado, a Palavra de Deus. E antes de começarmos o nosso estudo, eu convido a você que, onde você estiver, se for possível, você se ajoelhe juntamente comigo para falarmos com o soberano do universo. Pai Santo, Deus de amor, de bondade, de misericórdia, exaltado por toda a eternidade seja o teu santo e eterno nome, também o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos pelo privilégio que nos concede de mais uma vez estudar a tua palavra e pedimos que nos ajude a compreender o tema que vamos estudar agora. Em nome de seu amado Filho Jesus. Amém. Crescimento na graça. Vamos ver então como é possível, crescer na graça. Será que a graça é um dom que é dado e a gente não precisa crescer? Ou é um dom que nós precisamos crescer nesse dom? Na graça, no conhecimento, em várias outras virtudes cristãs. É o que vamos ver através deste estudo. A primeira pergunta nos traz a seguinte questão: como termina sua segunda epístola, o apóstolo São Pedro? Vamos ver como ele termina a sua segunda epístola. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3, verso 18. Então o apóstolo Pedro ele vem dizendo que é preciso, que é necessário crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver a pergunta 2. Como podem a graça e a paz ser multiplicada nos crentes? Vamos ver como isso é possível. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. 2 Pedro 1, verso 2. Então, aqui no início da sua segunda epístola, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele vem desejando aí aos seus leitores, aos crentes, que a graça e a paz lhes fossem multiplicadas. Através de quê? E aí ele diz, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, essas virtudes, a graça e a paz, elas são multiplicadas através do conhecimento, não de uma trindade, mas de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. É muito importante ter isso em mente, porque a doutrina da Trindade, ela diz que Deus ele é composto por 3 pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas nós não encontramos isso nas Escrituras. Nós encontramos aqui, então, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, todos os apóstolos desejando a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante o entendimento disso, Vamos para a pergunta 3.
que está implícito no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo? Vamos ver o que está implícito nisso. A palavra de Deus nos diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. Então, o que está implícito no conhecimento de Deus e de Jesus? A vida eterna. O pleno conhecimento desses dois seres divinos, Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o conhecimento, conhecer a eles e conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, né? E Jesus, aquele que foi enviado por esse único Deus verdadeiro, o pleno conhecimento disso consiste em vida eterna, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 4. Por que meio podemos ser participantes da natureza divina? Vamos ver como isso é possível. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, segundo Pedro 1, verso 4. Então, através dessas promessas que Deus ele nos concedeu, tomando posse dessas promessas, vivendo de acordo com elas, nós nos tornamos então participantes da natureza divina. E quando isso acontece, nós começamos a querer escapar, fugir da corrupção, dos desejos, das coisas mundanas. Nós sentimos pavor, sentimos ânsia, sentimos repugnância das coisas do mundo, da sujeira do mundo, né? Vamos para a pergunta número 5, então. Que graças devemos acrescentar ao edifício de nosso caráter? Vamos ver que graças são essas. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Segundo Pedro 1, 5 a 7. Então, na nota aí a seguir, nós vamos entender um pouco melhor todas essas graças, aí, essas virtudes cristãs. A fé é o primeiro degrau na escada cristã, o primeiro degrau na ascensão para Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Hebreus 11, verso 6. A fé inoperante, porém, não tem serventia alguma. A fé sem as obras é morta, como diz Tiago 2,20. Para ser de valor, deve acompanhar a fé aquela virtude ou coragem de convicção que impele a ação. A coragem é preciso ser acrescentada à ciência, ou seja, ao entendimento, sem o que, como aconteceu com os trôpegos judeus, a pessoa pode ter zelo, mas não com entendimento. Romanos 10, 2. O fanatismo é o resultante dessa virtude, coragem ou zelo. O conhecimento, pois, é necessário para o crescimento cristão saudável. Ao conhecimento deve ser acrescentada a temperança, ou domínio próprio, governo próprio. Ver Atos 24, 25. Conhecer o bem e não fazê-lo é tão inútil como a fé sem as obras. Ver Tiago 4, 17. A paciência, naturalmente, segue à temperança. É virtualmente impossível que a pessoa intemperante seja paciente. Havendo adquirido o controle próprio e conquistado a paciência, está a pessoa em condição de manifestar piedade ou semelhança com Deus. Havendo se tornado piedoso, a bondade para com os irmãos ou o amor fraternal segue-se naturalmente. A caridade ou o amor para com todos, mesmo os nossos inimigos, é a graça máxima, o oitavo e mais alto grau na escada cristã. A distribuição na enumeração das graças não é de maneira alguma acidental ou ao azar, mas lógica e sequente, cada qual seguindo-se a outra em ordem natural e necessária. Vê-se nisso o dedo da inspiração. Então, como vimos, né, existe uma sequência, existe um crescimento nessas virtudes que precisam ser acrescentadas à nossa experiência cristã, e sem elas
Nós não chegamos à maturidade cristã, não é? Vamos para a pergunta 6. Que dizem as Escrituras quanto à caridade? Vamos ver o que as Escrituras dizem. A caridade é sofredora, é benigna, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4 a 7. Outro texto diz: sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4, verso 8. E o último texto: o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10, verso 12. Então, quando realmente temos essa virtude, né, a caridade, o amor, algumas traduções trazem, no lugar da palavra caridade, traz amor, né? Quando temos essa virtude, realmente nos tornamos cristãos maduros, cristãos que perdoam, independente do que a pessoa nos faça, cristãos que amam, né, independente de quem quer que seja, até os inimigos. Esse é o nível de maturidade que nós precisamos chegar. Vamos para a pergunta 7ª. Como é chamada a caridade? Vamos ver. E sobre tudo isso revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, verso 14. Então percebemos aí que realmente essa virtude, a caridade, ela é muito importante, porque ela é o vínculo da perfeição, não é? Pergunta 8. Qual é o resultado do cultivo dessas 8 graças? Vamos ver a resposta. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1, verso 8. Então nós percebemos aí que realmente isso é muito importante, né? Existem muitos cristãos que eles são estéreis. Eles são ociosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não têm ainda essa graça, essa virtude e não refletem aí, né, o verdadeiro conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então para a penúltima pergunta, pergunta 9. Qual é o estado daquele a quem faltam estas graças? Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. 2 Pedro 1, verso 9. Então a pessoa que se esquece de como Deus o perdoou, de como Deus o purificou, de como Deus o amou, tirou da lama, do lodo, né? A pessoa que se esquece disso, ele passa a não manifestar esse mesmo comportamento com as outras pessoas, sendo misericordioso, amando, perdoando. Ele se esquece disso, né? E ele não pratica isso. Mas é necessário praticarmos, né, o amor também, assim como Deus nos amou. E a última pergunta, pergunta 10. Que é prometido a quem acrescenta graça a graça? Vamos ver o que é prometido. Fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. 2 Pedro 1, verso 10. Então, é necessário nós buscarmos esse alvo para não tropeçarmos. Para isso, precisamos acrescentar cada uma dessas virtudes à nossa experiência cristã, se realmente queremos ser pessoas retas diante de Deus. Que Deus nos abençoe para chegarmos a este patamar, a este nível, e nos ajude cada dia mais a sermos mais e mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!